Matrix é um sistema, Neo. Esse sistema é nosso inimigo. E quando está lá dentro, o que vê? Executivos, professores, advogados, carpinteiros. As mentes das pessoas que estamos tentando salvar. Mas até que o façamos, essas pessoas continuam sendo parte do sistema. E isso as torna nossas inimigas. Deve entender. E a maioria dessas pessoas não está pronta para ser desplugada. E muitas estão tão habituadas, tão irremediavelmente dependentes do sistema, que irão lutar para protegê-lo. Estava me ouvindo, Neo? Ou estava olhando para a mulher de vermelho? Eu estava... Olhe de novo. Congele. Isto... não é Matrix? Não. É outro programa de treinamento projetado para ensinar uma coisa. Se você não é um dos nossos, é um deles. O que eles são? Programas conscientes. Podem mover-se para dentro e para fora de qualquer... 30 de novembro de 2020. Então, pessoal, chegou o dia que nós vamos fazer aqui uma... Vou contar para vocês aqui o meu depoimento de vida, tá? O meu depoimento de vida, as minhas percepções do passado e todas as coisas que me ocorreram até aqui, com as ferramentas que utilizei, com as ajudas que tive e a minha condição atual hoje em relação ao conhecimento sobre a vida. Então tudo começou no ano de 1979, numa quinta-feira, às 1h30 da tarde, foi a nossa vinda para o planeta Terra. Nascemos num ambiente, num berço de uma família pobre, numa família de negros escravos, que o meu bisavô ele foi escravo, ele chegou no Rio Grande do Sul dentro de um navio, de uma embarcação, e ele foi salvo por uma pessoa que chegou e viu que ele já estava sendo, ele estava sendo deportado, para condenado a morrer dentro do que todo navio negreiro ele tem a parte dos escravos que são aproveitados e os escravos que não são aproveitados, tá? Os escravos que não são aproveitados eram, digamos assim, atirados para essa parte do navio e morriam de fome, tá? Então o meu bisavô já estava sendo condenado para esta afeição e ele foi salvo por uma pessoa que passou e olhou para ele e viu que ele era, e sentiu nele, isso é metafisicamente, né, a gente falando, isso é ação da presença. Sentiu nele que ele era trabalhador e deu uma oportunidade para ele e ele foi para os desembarcados que aqui estiveram, né, que foi na região aqui de se eu não me engano, Maquiné, Osório, Terra de Areia, por essa parte aqui. Então aí eu vim, né, dessa condição, uma família de escravos que viviam nas fazendas. Meu bisavô sempre trabalhou na condição de cuidar das fazendas, cuidar dos animais, dos bichos, galgar a terra. Então ele trabalhava para esse senhor, tá? E depois, anos e anos e anos, as minhas tias, as filhas e os filhos foram para Porto Alegre, e daí lá geraram os filhos, que a minha avó, por exemplo, gerou o filho que é o meu pai, e aí foi se formando a família, tá? Mas sempre dentro da informação, tá? Que é a informação que circula na família sobre crenças, tá? Então eu vim parar nesse mundo, 1979, 1h30 da tarde, numa quinta-feira, e por isso, né, quinta-feira, né, dia de São Jorge, o guerreiro, Ogum, então uma simbologia bem sincrônica aí. E aí começou a minha estada aqui na Terra. Sendo, gente, que é assim, essa história tem que ter muito preparo para ser contada, porque tem coisas aqui que são coisas confidenciais, então tem que estar no nível de consciência grande, um nível emocional muito maduro, para relatar o que eu vou dizer aqui. Então vocês vão absorver coisas aqui que ao longo da minha trajetória de vida a gente agradece que a gente passou, tá? Então, nasci, e aí nasci, vivi, na minha mãe e meu pai eles trabalhavam, tinham as coisas todas e tal, e a minha mãe resolveu, quando ela teve um outro filho, e ela acreditava que ela era pobre,
que ela não tinha condições de criar um outro filho e ela tentou abortar esse outro filho. Mas ela não falou para ninguém. E aí ela tentou abortar e foi descoberto este aborto em Capão da Canoa. Então ela ficou mal, ela foi para o hospital e desde ali ela entrou numa crise. Ela teve 2 filhos, tá? Sendo eu o filho mais velho, e teve o meu irmão, que é 3 anos mais novo que eu, tá? Então ela teve esse aborto e depois desse aborto ela nunca mais conseguiu melhorar a sua condição de vida pelas suas crenças, por tudo aquilo que ela estava passando. E aí por fim ela descobriu, né, que sendo a infância, gente, a história da infância da minha vida, ela foi envolvida em torno de dificuldades de vida, de fracassos de vida, de perdas de vida, tá? Então já se gerou ali o paradigma que eu via, que as coisas eram sempre limitadas, a gente não podia ter nada, tudo era difícil, tá? E continua sendo a crença da família hoje. Então era uma criança muito levada, uma criança muito inquieta, não parava nunca, era um arteiro, estava sempre apanhando, né? Sempre apanhando, sempre envolvidas em conflitos. Então ao longo dos anos passando, chegou a minha fase da pré-adolescência, onde que eu comecei a vivenciar o alcoolismo na família. Meu pai começou a beber depois desta grave decisão da minha mãe, e a minha mãe veio a falecer no ano de 1990, veio a falecer e nos deixou, eu com 11 anos, meu irmão com 7 anos de idade. Desde ali, então, antes disso, antes dela falecer, uma noite antes, ela sentou na beira da cama, eu me lembro como se fosse hoje, e me chamou, Maciel, que todo mundo me chama de Maciel, né? Então, meu nome é Roberto Maciel de Oliveira, mas todo mundo me chama de Maciel. Ela disse, Maciel, vem cá, chama o teu irmão. Ela já estava num estado de saúde já deplorável, estava acamada, e ela me chamou, sentei no pé da cama dela, e ela me disse para mim que eu era o filho mais velho e que eu devia, a partir daquele momento, cuidar do meu irmão e que ela estava partindo, estava indo embora. E ali eu fiz, e aí no outro dia ela veio a falecer. E aí foi, né? A gente viveu um tempo na rua, o meu pai descambou ao vício da cachaça e aí da bebida alcoólica, né? E aí foi aquele sofrimento, a gente era sustentado pelos vizinhos da nossa volta, a gente vivia na rua, a gente tomava banho às vezes não, tá? E depois de 1 ano, meu pai resolveu a casar de novo, tá? Então ele pegou uma pessoa que nos ajudou a cuidar muito, mas só que veio muitos conflitos de não aceitação minha, de não aceitação da parte de outra mulher ali. Então tudo isso foi se gerando um acúmulo de sombras, tá, gente? E com o passar deste 1 ano, eu comecei a apanhar mais gravemente do meu pai. E um dia eu teve os Trapalhões no estádio municipal em outubro de Capão da Canoa, Mariscão, e eu fui pedir para ele, correndo para ele, fui dar um abraço, um beijo nele, e ele estava vindo da praia, mas ele estava bêbado já. E eu fui pedir dinheiro para entrar dentro lá do estádio para ver os Trapalhões, e eu levei um soco na cabeça. Esse soco eu caí no chão, já meio que assim desacordado, e veio um brigadiano, ele tentou reagir com os brigadianos, e o brigadiano disse para mim correr. E eu corri até em casa, não tinha para onde fugir. Chegando em casa, eu fiquei transtornado, nervoso, chorando muito. A minha tia, que estava cuidando de nós, não sabia o que era, e depois ele chegou. Ele chegou tão irritado que ele pegou um pau e quebrou em cima do meu joelho. Eu estava sentado com o joelho dobrado e ele deu com um pedaço de pau em cima do meu joelho. Bom, aquilo ali gerou uma dor terrível e eu não podia chorar, que ele ia bater mais, ele já estava pronto para me dar outro soco e eu tinha que engolir aquele choro. Então a minha vida toda foi assim. E depois desta surra que eu levei uma outra surra porque o meu primo me bateu porque eu não aceitava. Gente, eu era uma criança levada, eu era uma criança que não aceitava injustiças. Eu falava mesmo, as pessoas me chamavam de fofoqueiro, porque eu era uma criança e eu contava o que eu ouvia, eu falava. E esta pessoa, meu primo,
ele estava em casa ali, eu desrespeitei ele, não aceitei o que ele veio me dizer, e ele me deu um chute e me atirou no chão. E eu fui lá na beira da praia chorando, criança, e falei para o meu pai. E ele bebeu depois disso e ficou louco, e ele foi intimar esse meu primo. E aí as minhas tias todas falaram que era mentira, porque viram o estado dele, e depois ele veio para cima de mim, como mentiroso, e eu levei a pior, né? E ele começou a bater a minha cabeça na parede, a minha cabeça já estava abrindo, sangrando, e esse meu primo resolveu segurar ele para me salvar da morte. Então foi aí a primeira escapada da morte que eu tive, que foi quando meu pai estava batendo a minha cabeça contra a parede na casa da minha tia. E aí foi indo, né, gente? Foi indo, essa condição, essa vida. E foi aí que com 13 anos, depois da minha madrasta estar junto, depois de muitos conflitos de relacionamento e convivência, com bebida alcoólicas, com tudo mais, que foi resolvido, a minha tia mandou me buscar e eu saí de casa. Saí de casa com uma sacola de plástico cheia de roupa, sacola rasgada, tive que segurar a sacola e saí para Porto Alegre. E aí lá fiquei por mais 6, 7 anos, tá? Vivendo sobre as mesmas tiranias, as mesmas coisas, e aí eu decidi tocar a minha vida. Decidi viajar. Passei por tremendas dificuldades. Por quê? Porque já tinha uma programação, tá? Então, passei por imensas dificuldades, dormi na rua, dormi em albergues, e eu fui realizar um sonho de jogar futebol. Eu jogava muito bem futebol. Mas sempre eu ouvia do meu pai dizendo que eu era muito ruim, que eu não tinha condições. Então eu era o dito ovelha negra da família. Eu sempre pensei, sempre analisei e pensava coisas diferentemente do que eles falavam para mim. Não aceitava a programação deles em parte. Esqueci de contar um detalhe. Dentro dessa minha vivência na cidade de Capão da Canoa, no litoral gaúcho, quando ainda era pequeno, quando nós estávamos na rua, que os vizinhos estavam nos cuidando, foi indicado para nós, porque todas as crianças que estavam ali na rua, rebeldes, tinha uma senhora chamada Dona Tamina. E ela fazia reuniões, onde ela fazia bolo, tinha pastel, suco, e o que ela fazia? Ela fazia reuniões, nós cantávamos algumas músicas, alguns louvores ali de Jesus, ela lia um pouco a Bíblia para nós, e nós comia lá, a gente tomava café, a gente tomava refri, tinha bolo, e a gente ficava ali, a gente estudava. Só que naquelas circunstâncias, naquela percepção de consciência, eu não tinha percepção do que eu tenho hoje, né? Então eu ia lá só para comer, fazia tudo, mas eu ia lá só para comer mesmo, porque existia essa fome. Tá. Aí se passando isso, então aí a gente foi buscar, né? A buscar a vida, então tentamos fazer testes em alguns lugares, sempre tinha gente envolvida e a gente conseguiu. Um clube chamado Brasil de Farroupilha, foi onde um conhecido do meu pai viu nós jogar e levou nós para lá, meu tio nos acompanhou até, e aí eu consegui ficar e o meu irmão não ficou, meu irmão retornou. E aí jogando lá e tal, conheci uma outra pessoa que depois de lá me levou para São Paulo, para o Ituano, daí joguei um pouco lá, 1 ano no Ituano, depois retornei para cá, tentei jogar aqui o gauchão e aí eu tive uma grave lesão no tornozelo, um rompimento de ligamento, na qual me afastou geral, e aí eu entrei para a faculdade, 2005 isto, tá? Então foram anos e anos, se eu ficar contando aqui detalhes do que aconteceu, mas o importante de vocês saberem isso aqui é os traumas, né, gente? Traumas, tudo que ocasiona para que a gente... quando a gente nasce predestinado. Então essas coisas que acontecem é justamente diferentemente dos avatares que, tipo Buda, nasceu dentro de uma família rica e decidiu largar tudo para passar dificuldade para entender sobre a vida. Tá? O professor Hélio Couto também nasceu dentro de uma família culta, tarará, mas ele também passou dificuldades. Então eu não fui diferente. Nasci dentro da dificuldade, mas eu estou estudando e estou evoluindo meu pensamento para sair da dificuldade, para sair desta condição, dessa mente condicionada que ao longo de anos e anos e anos esse looping foi gravado e está sendo desprogramado aqui e agora. Então, e aí, voltando à história do Ituano e tal, viemos para cá, tivemos a lesão tal, entramos para a faculdade, jogamos alguns anos no time da universidade e paramos totalmente de jogar futebol.
No ano de 2016, meados do ano 2016, tinha um amigo chamado Christian, ele me indicou para fazer uma seleção num emprego chamado SESC e nós entramos no SESC. Bom, e aí nesse meio tempo, né, gente, nessas transições, sempre morei em lugares ditos lugares ruins, né, porque não existe lugar ruim, né, mas existem lugares onde a condição ali é realmente precária, nas vilas, né. Então morei em várias vilas em Porto Alegre, na última vila que eu morei foi na Vila Bom Jesus, e dali eu saí para morar em um apartamento, e então o todo, Deus, sempre me cuidou, sempre estava sendo amparado, andando no meio de tiroteios, tá? Então, já entrando nessa questão, a segunda escapada da morte foi um acidente no qual eu estava de bicicleta e eu fui na casa da minha tia e pedi para a minha tia me pediu para ir no açougue comprar um pedaço de carne. Eu peguei a bicicleta e fui. Quando eu desci a lomba correndo, o carro se atravessou na frente e eu voei uns 3 metros acima e caí com a clavícula no chão e bati com a cabeça. E as pessoas não acreditaram porque com a queda e da maneira que foi o acidente eu permanecer vivo. Eu quebrei a clavícula, lesionei o meu ombro e lesionei um pouquinho a cabeça. Tá? Eu tenho esse ovo na cabeça aqui e várias batidas na cabeça eu tive, né, gente? Várias batidas. Então as pessoas não acreditam como que eu não fui. Primeiro, o marginal, pela irritação que eu tinha, pela não aceitação daquilo que me aconteceu, porque eu vi várias mortes na família, vi a minha mãe morrer, minha avó, minha tia, meu tio, e por aí vai. A condição financeira não era a ideal, então tinha ali crenças negativas relacionadas a suprimento também, tá? Então todas essas questões, todos esses traumas foram introjetados na consciência. E as pessoas hoje não acreditam o que eu estou fazendo aqui. Pessoas que olham os vídeos e como ele se transformou, mas ainda não aceitam o que a gente diz aqui, porque o que a gente diz aqui é a realidade, de toda a realidade da vida. Bom, e aí entrando lá nesse acidente, então aí eu me acordei no hospital, fui tratado e tudo, fui para casa da minha tia, fiquei uns 4 meses, o médico disse que se não fosse a minha massa muscular, eu estaria mais debilitado ainda, tá? Mas foi preservada a coluna, foi preservada a cabeça, tá? Eu apenas desfacelei um pouquinho o húmero, tá? A clavícula quebrou e foi isso que eu tive deste acidente. Então, tá? Então, a mal que veio para bem. E a terceira escapada da morte, ou o terceiro salvamento, ou aquela questão, né, que, como eu falei, no mesmo dia, que se fosse para ele me levar, que ele me levasse naquele dia. Foi um dia que, quando eu entrei para esse trabalho, para o SESC, 2017, eu estava saindo 6h15 da manhã, saí de casa, morava ainda na Bom Jesus, que foi o estopim para que eu procurasse um apartamento, um bairro melhor para morar, pois eu já estava em condições financeiras para sair daquele local. E aí eu estava saindo de casa de manhã e estava descendo a rua e tomei uma coronhada e eu nem sei onde veio. Eu estava de fone, estava indo trabalhar, estava chegando na parada e tomei uma coronhada e eu caí no chão. Quando eu caí no chão, que eu botei a mão na cabeça, estava cheio de sangue. E eu ouvi 3 estralos. Prá, prá, prá. O cara apertou, o assaltante, gente, apertou o gatilho 3 vezes. E as 3 vezes negou. As 3 vezes negou. E aí eu pensei, pai, se não for agora que Deus vai me levar, então algo grandioso e importante eu tenho a fazer aqui, depois de tudo que eu passei. E aí, fui de novo, né, gente, pro hospital, levei 5 pontos em cima do supercílio. E quando cheguei em casa, depois de uma semana, falando com um amigo meu, apareceu esse apartamento. E o gozado de tudo é que o todo, ele é muito complexo, né? Então ele faz as coisas não como a gente quer, mas de uma maneira mais fácil para que a gente possa obter. Então muitas vezes as coisas não chegam na hora que a gente quer, mas depois de um tempo elas chegam de uma maneira melhor para nós. Então aí eu estava procurando esse apartamento, eu cheguei lá e o síndico, né, que era o seu Fraga, disse para mim assim, um apartamento muito bom na Avenida Portais Alves, um bairro melhor. E aí chegou lá e disse, não tem mais um apartamento.
Eu digo, e agora, né? Já está indo desacursoado, assim, já tinham alugado e tal. E aí ele, não, mas me parece que eu tenho um outro apartamento ali no andar de baixo. Tu quer dar uma olhada? A mulher acho que até deixou a chave para mim aqui. Daí eu fui lá, dei uma olhada. Aquele apartamento serviu perfeitamente para mim. E foi ali que eu fiquei ao longo de 5 anos morando naquele lugar. Bom, então dentro desse processo do Sesc e tal, se passaram 2 anos de trabalho dentro do Sesc, tá? E também lá dentro do trabalho, conflitos, problemas de relacionamento com colegas e tudo mais. Mas isso era internamente minha, o que tinha na minha consciência naquela época, né, gente? Problemas de relacionamentos, ganhava muito bem, mas tinha transtorno, tinha um que não se batia comigo lá e tal, e a gente ficou nessa pendência até ele ir embora, depois eu fui embora e aí tudo mais. Mas antes disso, 2016 para 2017, eu comecei a pesquisar sobre mente, sobre cérebro, daí comecei a pesquisar sobre neurociência, e aí comecei a ver vídeos na internet. E aí eu conheci um rapaz que ele trabalha na expansão do cérebro, tá? Chamado Braden Power, tá? O André do Braden Power, que fala sobre cérebro e tal ali, ele também falava sobre meditação e tal. Comecei a acompanhar esse rapaz, e aí depois que eu comecei a pesquisar mais sobre neurociência, apareceu um vídeo do professor Hélio Couto, falando a bioquímica do amor. Bom, a partir daí, gente, eu não parei mais de assistir os vídeos do professor Hélio Couto e resolvi pedir a ressonância, tá? Pedir a ressonância em 2017. Bom, desde aí a minha vida começou a se transformar. Então tudo aquilo que eu tinha conquistado, que eu tinha ganhado, apartamento, eu saí do apartamento, voltei para uma casa pior do que o apartamento. Dali começou a ser feita uma limpeza em minha vida, uma catarse. Então, 2017, então fiquei neste apartamento até final de 2018, depois de 2018 fiquei o ano todo nesta peça lá, 2019 até 2019, final de 2019, em outubro de 2019, e hoje estou aqui na praia de Capão da Canoa. Então foi feita uma limpeza na minha vida, essas catarses, essas perdas foram realmente limpezas. Todos os sofrimentos de tudo aquilo que estava na minha consciência que precisava vir à tona. Então todo o sofrimento, essa questão do meu pai de perdoar ele por tudo que ele fez e todas as agressões que eu sofri por causa da abstinência alcoólica, do vício, tá? Então hoje já compreendo um pouco melhor, já eu perdoei, mas ele tem os problemas dele, então o problema dele de relacionamento comigo já é outro hoje, é a questão de frequência, tá? Não é mais de amor porque eu amo ele, mas é a frequência, eu entendo, tá? Da parte dele, porque ele não entende o que eu falo aqui, ele não entende o que eu digo, só ele não concorda com aquilo que é dito aqui, com os estudos. Mas esse é o ponto de vista dele e eu continuo e eu vou respeitar o ponto de vista dele. Tá? Então é isso, gente, essa transformação. Tudo que eu vivia na minha infância, foi uma infância, não tive quase infância, viu, gente? Eu não tive infância. Minha infância foi apanhando, foi vendo sofrimento, foi vendo a violência, tá? Eu vivia a violência de perto, pois apanhava muito do meu pai, apanhava bastante. Tá? O alcoolismo, as desgraças assim, de vida, escassez, eu vivi isso tudo. Tá? E depois de adolescente, quando eu saí sozinho no mundo, eu também vivi uma parte dessa, dormi na rua, mas sempre tive um aparato, gente. Parece mentira o que eu vou dizer para vocês. Quando a gente fala que a gente não está sozinho neste mundo, as pessoas não acreditam, mas a gente nunca está. Você pode estar num barquinho no deserto, mesmo sem você conhecer, mas o seu coração sendo bom, vai ter alguém que lhe dê um prato de comida, vai ter alguém que lhe dê um pouso, vai ter alguém que vai lhe conseguir um trabalho até você se aplumar na vida, vai ter alguém para lhe ajudar, porque existe um Espírito perfeito, onipresente, que nos acompanha a todo o momento. A todo momento. Então eu conheci a ressonância harmônica, 3 anos de ressonância harmônica, 2019 eu entrei em surto, assim, em emergência espiritual. Conforme as limpezas, o que veio me acontecendo, já saí da peça quando estava na casa da minha tia, eu conheci
o canal da Psicanálise da Alma, o Sandro Lambert, e fiz 3 consultas com ele, na qual hoje eu faço parte da classe privativa de estudos dele. E eu agradeço muito ao irmão Sandro, que veio também deste mesmo processo, que unidos, né, gente, nós todos nos ajudamos. E o professor Sandro, ele me ajudou a compreender o material do Joel, que conheci através do professor Hélio Couto, conheci através das palestras do professor Hélio Couto e compreendi melhor com a ajuda do professor Sandro. Então veio à luz a minha consciência e agora eu estou continuando a fazer este trabalho. Então este depoimento, gente, é para que quem ver este depoimento, que eu vou compartilhar aqui, quem tem problemas na vida, quem tem conflitos, quem tem dificuldades na vida, não são a vida que lhe gera dificuldades, mas é o conteúdo que tem em sua consciência. Esse conteúdo ele precisa ser limpo, ser elaborado, ser perdoado, porque é o conflito na nossa consciência, a informação que a gente recebe dos nossos ancestrais, da família, dos acontecimentos que tem na família desde pequeno, porque quando nós somos crianças, nós visualizamos tudo que tem na nossa casa, nós vimos os comportamentos dos nossos pais, nós temos aquela ideia do pai ser a autoridade máxima, do que ele que está abordando ali é a realidade, depois a gente descobre que não é, e a gente vai, querendo ou não, entrar dentro desse conflito, mas esse conflito vai ser apaziguado em sã consciência, tá? E a gente começa a entender que ele tem um nível de consciência diferente da realidade. Então, esse depoimento que fique aqui, porque assim, eu agradeço muito e demais o nosso mestre, professor Hélio Couto, que sem a ajuda dele, gente, eu não sei se eu estaria aqui hoje, eu não sei se eu estaria aqui gravando vídeos neste canal, eu não sei se estaria na classe privativa do Sandro, não sei se estaria perdido ou nem sei se estaria mais nessa dimensão, tá? Então, graças à ajuda dele, graças à compreensão dele, do Sandro e de todo o aparato do todo, da onipresença de Deus, que na verdade quando vem uma pessoa fazer grandes coisas, a gente começa a ter essa confiança e começa a introjetar esse arquétipo do herói, que nós mesmos encontramos a superação dentro de nós mesmos, porque a energia já é emanada de dentro de nós e essa presença vem de dentro de nós. Por isso o preparo, por isso a demora para fazer um depoimento desse. Quando a gente fala de emoção, quando você está perto de perder a sua mãe, você perde o seu equilíbrio da vida. Você perde energia yin, tá? E você tem o yang. Mas o yang era muito ativo, era porrada, era cacetada na cabeça, nas pernas, no lombo, era soco, era pontapé, era racionalização toda a vida. Então, ao longo da minha trajetória, eu fui pegando os mesmos comportamentos e desenvolvendo, por isso, dificuldades de relacionamento com as pessoas, dificuldades de relacionamentos no próprio emprego, dificuldades na vida, de ganhar. Então, todo esse condicionamento, a mente condicionada, a gente traz consigo, mas a gente pode mudar isso. A gente pode mudar. E a gente muda, gente. Por isso que eu estou aqui hoje. Graças à ressonância, graças ao professor Sandro, a psicanálise da alma, pude entender melhor os conteúdos do próprio Joel, que é uma limpeza espiritual gradual e fantástica, porque a própria presença, este livro aqui, gente, digamos este livro aqui, tá? Os conteúdos do professor Hélio Couto, canal da Psicanálise da Alma, fizeram com que eu descobrisse o grande sentido da vida, o meu grande propósito nesta vida aqui. E eu vou trabalhar incessantemente para cumprir em conteúdos, cumprir em vivência prática, tudo o que eu vim fazer aqui neste planeta. Tá ok, gente? Então, fica aqui este depoimento, fica aqui uma parte da vida para vocês conhecerem quem realmente foi o Roberto Maciel de Oliveira e quem realmente ele é hoje. Uma pessoa que tem conhecimento, uma pessoa uma pessoa não, né, gente? Que a gente está a gente está estudando, a gente está trabalhando, a gente está praticando para que a gente ganhe mais complexidade na consciência, expanda mais a consciência ainda e que possamos
com a nossa simples, que eu vou dizer, simples entendimento sobre esses assuntos, ajudar mais pessoas aqui neste canal. Tá ok, gente? Beijo no coração de todos vocês, que a paz do Cristo, independente de toda a problemática, todos os problemas da vida, de não aceitação, de tudo, esteja convosco, esteja com nós, porque a paz de Cristo está dentro daquele mesmo problema. A solução está no problema. Certo, meus queridos? Então fica aqui esse depoimento da minha vida para vocês me conhecerem um pouquinho mais, saber da história do Roberto até a chegada aqui no canal Vida Contemplativa, tá? Mudando um pouquinho, a história do canal Vida Contemplativa, ela veio da seguinte forma. Eu conheci através dos vídeos do Sandro uma pessoa chamada Samira. Samira que ajudava o Sandro lá. Então, em simples contato da Samira, eu entrei no grupo do Giancarlo para compartilhar ali os estudos, né? Estudos do Joel, estudos do Eckhart Tolle também, tá? Então eles estavam publicando e eu compartilhava lá e aí comento junto ali com eles também. Estou estudando através daqueles textos diários que eles postam ali, tá? E o canal da Samira também através dos vídeos, tá? E aí um dia eu tive uma percepção e mandei uma mensagem para Samira que queria mudar o nome do meu canal, porque este canal era o canal Vivendo na Luz. E este canal passou a ser Vida Contemplativa. E ela mesmo, pela intuição dela, ela disse, não, deixa eu meditar sobre isso e depois eu te respondo. Isso passou uma semana ou duas, se eu não me engano. E aí depois ela me mandou a resposta, quem sabe tu coloca o nome lá, Vida Contemplativa. E justamente antes de trocar o nome, eu meditei sobre isso e veio o nome, Vida Contemplativa. Então tá aí, a mudança, tá aqui o canal, Vida Contemplativa. Então esse é mais um depoimento da presença, da ação, da presença de Deus em nossa vida, gente. Então não vou me cansar de falar disto, não vou me desiludir disso, porque isto é a realidade da nossa própria existência, de nós mesmos como seres individuais aqui manifestado nesta dimensão. Um beijo no coração de todos e até os nossos próximos vídeos. Compartilhem se puderem compartilhar este depoimento. Vai ajudar a todos que estiverem fazendo ressonância, vai ajudar a todos que estão iniciando neste caminho espiritual, tá? E não esquecendo, gente, aqui, para falar a minha profissão, né? Minha profissão hoje, sou personal trainer, tá? Então desenvolvi um método de treinamento consciente, que trabalha juntamente a consciência, a respiração, o estado de presença dentro do próprio exercício, trazendo um alívio, tá, com a respiração, um equilíbrio no sistema emocional, o equilíbrio bioquímico entre adrenalina e cortisol, na produção de hormônios benéficos com o auxílio do exercício físico. Esse é o nosso trabalho na questão personal trainer. Aqueles que tiverem e se sentirem lá para querer conhecer um pouco do nosso trabalho, tá? Tem o nosso site, tem o nosso canal no YouTube também, Treinamento Consciente, tem o nosso Instagram, @Roberto Treinador Pessoal, tá? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o site do Treinamento Consciente, para vocês entrarem ali e conhecer o nosso trabalho, tá? Então esse que nós viemos desenvolver aqui, e estamos, essa parte espiritual e a parte da nossa profissão física, porque tem tudo a ver, exercício físico, corpo, mente e espírito. É isso então, gente. Um beijo no coração de todos, até os próximos vídeos e ficamos por aqui. Obrigado. Software conectado com seus sistemas. Isso quer dizer que qualquer um que não tenhamos desplugado é potencialmente um agente. Dentro de Matrix, eles são todos agentes e nenhum agente. Sobrevivemos nos escondendo e fugindo deles. Mas eles são os porteiros. Vigiam todas as portas e têm todas as chaves, o que significa que cedo ou tarde, alguém vai ter que combatê-los. Alguém? Não vou mentir para você, Neo. Todos os homens e mulheres que se opuseram aos agentes, todos os que os combateram estão mortos. Mas onde eles falharam, você vai ter êxito. Por quê? Eu já vi um agente derrubar um muro de concreto. Já vi homens esvaziarem suas armas contra eles e só atingirem o ar. Mas sua força e velocidade ainda têm por base um mundo feito de regras. Por causa disso, jamais serão tão fortes ou velozes quanto você pode ser. O que está querendo dizer? Que eu posso me esquivar de balas?
Não, Neo. Eu estou dizendo que quando estiver pronto, não vai precisar.